Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz, muita alegria de voltar a essa casa para falar a respeito dos esclarecimentos que a doutrina nos traz. E hoje, a respeito da morte, que amedronta tantas criaturas, né? Mas nós vamos procurar provar que a morte não existe. Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, é o 4º livro da série André Luiz, que lamentavelmente não é lido pelos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos nós iniciamos o estudo dele tem 3 semanas. Quem quiser participar, segundas-feiras. Que beleza, que beleza. Eu digo que a obra de André Luiz é um desdobramento legítimo da codificação. Kardec diz o quê? E André Luiz diz como se dá, como acontece. Interferem os espíritos no mundo corpóreo? Sim, muito mais do que imaginais. 459, né, no Livro dos Espíritos. Mas Kardec mostra como se dá. André Luiz mostra como se dá essa intervenção. Toda a obra de André Luiz tem aí umas dicas, né, sobre isso. Mas falar em imortalidade da alma, nós lembramos primeiro a morte. Né, a morte. E falei nesse livro que vocês estão lendo, estou estudando aí, o Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel faz um prefácio maravilhoso nesse livro. Ele diz o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não conseguiram transformar a misteriosa face da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua, ferindo sentimentos e torturando inteligências. É o primeiro parágrafo dessa magistral apresentação, desse magistral prefácio de Emmanuel. A única coisa que nós poderíamos mudar, isso foi dado há mais de 60 anos, esse prefácio. É o homem moderno, pesquisador da estratosfera, porque até naquele tempo nós só conseguimos ir até a estratosfera. Mas depois veio a conquista do espaço cósmico, com o Gagarin, etc. e tal, e hoje o espaço cósmico para a NASA, por exemplo, é igual o quintal da sua casa, né? Então mudaria isso. O homem moderno, pesquisador do cosmo e do subsolo, mas ainda continua esbarrando ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Só os espíritas é que temos um pouquinho mais de tranquilidade ou menos intranquilidade, né, diante da morte. Né? Porque, na verdade, a morte não existe. Né? A morte não existe. A doutrina espírita veio trazendo-nos de novo as lições memoráveis de Jesus. Porque Jesus, se nós tirarmos toda essa mística que os teólogos inventaram, rituais, uso de vela, de vinho, de fumaça, de tanta coisa, mas os teólogos não atentaram para a objetividade e a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Você pode pegar qualquer tratado teológico de qualquer religião, e eu vou falar aqui abertamente, porque você gosta de ficar fazendo metáfora, né? É um bicho muito grande que tem uma juba, que urra muito forte, a mulher dele não tem juba. É leão mesmo, eu falo de uma vez, né? Mas a verdade é essa. Porque se nós não fomos de certas religiões, já fomos de outras encarnações, né? Eu nasci espírita, né? Mas
muita gente nasceu noutra religião. E o que eu fiz nas outras religiões quando eu andei por lá? Eu tenho até algumas dúvidas. Hoje eu fico esgoelando aqui para botar a coisa no trilho, porque eu devo ter ajudado a inventar muita moda, né? Mas a verdade é essa. A lição mais firme, indubitável sobre a imortalidade da alma foi dada pelo próprio Jesus. E, lamentavelmente, foi apagada dos ensinamentos teológicos. Foi apagada. As lições vivas, vibrantes de Jesus, que nós somos espíritos imortais, temporariamente encarnados. Ele deixou essa lição muito clara. Vamos dar uma rabiscadinha no Velho Testamento, né? No Novo Testamento. Jesus foi crucificado e morto na cruz. Começa por aí. Quem fala assim, Jesus foi tirado da cruz sexta-feira de tarde, falou bobagem. Já falou bobagem. Por quê? Jesus não foi retirado da cruz. O corpo de Jesus foi retirado da cruz. Nós precisamos aprender a adequar o nosso falar, o nosso vocabulário, a nossa maneira de dizer, à realidade que nos felicita o Espiritismo. O corpo de Jesus foi retirado à tarde de sexta-feira da cruz. Esses ensinamentos foi o Espiritismo que veio trazer de volta. De volta. Mostrando-nos a lição magistral de Jesus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz, foi levado para um sepulcro que fora doado por um amigo rico de Jesus, né? Ele era rico, tinha um túmulo já preparado, né? Túmulo já pronto. Eu também tenho um túmulo pronto lá no Cemitério da Saudade. Ah, o Pacini, tá vendo? Ó, já está o meu nome lá, família Pacini, não sei o quê. Tá vendo? Ele já está... Não, isso aí é para libertar os parentes daquela correria de última hora. Aí eu fiquei sabendo que aqui em Matias tem um forno crematório, né? E eu já estou mudando, estou vendendo meu túmulo lá e passar para o forno crematório. Porque eu já falei para o pessoal, se alguém for levar vela ou levar flor no lugar onde meu corpo for sepultado, não eu, meu corpo for sepultado, de noite eu venho agradecer. Venho agradecer. Então abre o olho. E quando o pessoal fala assim, o Pacini era, não era não, é. Não usa o verbo no passado. Mas isso aí, a maneira de nós falarmos, decorre daquilo que está lá no fundo. Tem um ditado que diz assim, né? A boca fala daquilo. Foi Jesus que falou, está lá no Evangelho, que o coração está cheio. E aqui antigamente eles pensavam que o saber ficava no coração, né? Mas nós temos que ter cuidado quando nós falamos. Porque essa ideia da destruição da morte é muito danosa, é muito triste, muito ruim. E nós devemos pensar na morte todos os dias. Porque mais cedo, vou avisar uma coisa a vocês aqui. Todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo vai desencarnar. Não sou só eu que sou velho, não, né? E muitas vezes pode ser até que eu vá depois de alguém aí. Cuidado. Não estou fazendo muita questão de ir embora logo, não estou procurando aproveitar o meu tempo aqui. Mas a verdade é que essa beleza da lição de Jesus, né? E eu posso mandar a imortalidade no Novo Testamento, só me pedir pela internet que eu mando. Aliás, eu tenho um estudo sobre o Espiritismo e o Novo Testamento. Eu mando pela internet para quem me pedir. Só que vai gastar tinta para imprimir, porque são 28 páginas. Mas eu mostro que o Espiritismo não inventou nada de novo. Tudo que o Espiritismo ensina e pratica está lá no Novo Testamento. É que foi escondido pelos teólogos. Para poder juntar gente, etc. Fica uma coisa mais, né? Um espetáculo, coisa e tal, né? Se vocês dissessem que eu ia cantar aqui, tocar um violão, uma coisa e tal, teria mais gente aqui.
A verdade é essa. O ser humano ainda gosta de espetáculo e essa coisa toda. E para mim, eu não me impressiono com tamanho de auditório, não. Aliás, as más línguas dizem o seguinte: você põe 3 na frente do Pacini que ele começa a pregar espiritismo. Né? E é verdade, pior que é verdade. Mas o corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para uma caverninha, lá um túmulo cavado no barranco. E lá colocaram sobre uma mesa de pedra, coberta com um pano. Uma peça de linho, que o que eu falo aqui, chamado esse pano, existe até hoje, chamado o sudário de Turim. É uma peça de linho de 4 metros e 26 centímetros de comprimento, por 1 metro e 10 de largura. E o corpo de Jesus foi colocado em cima de uma ponta desse pano, e com a outra ponta eles cobriram o corpo. Mas o corpo de Jesus desapareceu, conforme está no Evangelho. Tem até uma passagem que diz o seguinte, que Pedro, entrando lá, viu os panos que estiveram sobre o corpo de Jesus, e até o lenço que teve sobre a sua cabeça jogado no chão. Então, saiu Jesus lá sem pano nenhum. E Jesus foi crucificado nu. Nu. Quando nós vemos essas imagens aí, os crucifixos, essas coisas, pintor e escultor, por uma questão de respeito e tal, botou uma tanguinha. Porque os romanos, isso aí quem lê história sabe disso, os romanos crucificavam as pessoas nuas. Eles despiam as pessoas. E no próprio Novo Testamento tem lá. Ah, mas você está inventando isso? Não. Está escrito lá que os soldados, depois que crucificaram Jesus, dividiram as suas roupas, seus pertences entre eles. E a túnica de Jesus, como era tecida numa peça só, não pôde ser repartida, não quiseram rasgar. Então disputaram nas sortes. Tanto até que existem quadros de pintura do Jesus crucificado e os soldados jogando dado ali embaixo para ver quem é que ficava com os pertences. Então, e além disso, historicamente se sabe que os romanos despiam os crucificados. Eles despiam, não crucificavam ninguém com roupas, não. É um costume deles. Então Jesus estava lá. Agora, mais adiante você vê que eles fecharam, caiu a noite, ninguém ia cuidar de cadáver à noite, né? Naquele tempo não tinha luz elétrica, só tinha um lampião, essa coisa toda, então era uma tarefa geralmente desenvolvida pelas mulheres, que lá limpavam o corpo, preparavam o corpo, passavam até alguns bálsamos, né? E tal, para deixar então definitivamente para a sepultura. Aliás, fazia-se isso até há poucos anos atrás, ainda fazem essas funerárias aí, enfeitam o boneco todo, bota roupa, até batom, eles fazem a barba, se for homem, coisa e tal. Mas antigamente fazia isso em casa. Desencarnavam uma pessoa, davam um banho no defunto, depois botavam... Mulher botava mortalha, né? Faziam uma mortalha própria. E o homem era um terno com gravata, meia, sapato, tudo no caixão. Naquele tempo também iam preparar o corpo de Jesus para ficar definitivamente na sepultura. E compraram, está lá no Novo Testamento, compraram bálsamo, essas coisas, e foram para lá. E o relato mais importante é esse, que Madalena chegou lá e viu o túmulo vazio, aberto o túmulo, porque o túmulo era cavado no barranco e eles puseram uma pedra de moinho, rodaram aquela pedra, tampando a entrada. Mas chegou lá, a pedra estava removida e o túmulo estava vazio. E depois, diz que, numa outra passagem, que Pedro chegou lá e ainda olhou, os panos estavam lá no chão. Então Jesus saiu nu dali, né? Aí Madalena se pôs a chorar, porque falaram
para ela. Um relato diz que é um anjo ou 2 anjos falaram para ela: aquele a quem procuras não está aqui, já ressuscitou. E ela chorando. Mas ela olha, tem um homem de costas. Um homem de costas. Ela pensou que fosse a palavra que está no Novo Testamento, o hortelão. O hortelão é um jardineiro que cuidava daquele jardim onde tinha vários túmulos ali. Era um jardineiro. E ela pergunta a ele: onde puseste o corpo do meu Senhor? E ele falou: Maria. E pelo timbre de voz ela reconheceu que era Jesus. Está no Novo Testamento isso, gente. E ela voltando se viu então Jesus diante. Mas Jesus não falou mais nada. Falou: vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. É a prova do corpo espiritual. Jesus estava ali com o seu corpo espiritual, que todos nós temos, corpo espiritual, ao lado do corpo físico. Daqui a pouco nós vamos ver. Vai e avisa os meus irmãos que eu estarei com eles. Aí eu faço a primeira pergunta, porque nunca me deram oportunidade na universidade de discutir isso lá no Departamento de Ciência da Religião, que isso é eminentemente dominado por ideias católico-romanas, né? Porque eu queria que abrisse um debate sobre isso, né? Abrisse um debate sobre isso. Ciência da religião, vamos estudar, abrir o Novo Testamento e ver como é que vocês explicam isso. Ninguém fala nada, né? Mas a verdade é que Jesus saiu com seu corpo espiritual. Aliás, o catolicismo e o protestantismo, as teologias dele não falam nada sobre corpo espiritual. Falam a alma como uma coisa assim, uma fumacinha que sai aí, que vai tremelicando por aí, igual cortina, essas cortinas leves de ventania, né? Aquela coisa. A ideia é que essas doutrinas não é essa. Contrária aos ensinamentos e exemplos de Jesus. Porque Jesus se mostrou vivo depois da morte. Vivo. Não só visível, como tal, tangível também. Mas Jesus diz a ela: vai, avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. E Madalena foi correndo, chegou lá. Diz lá no Novo Testamento: estavam os discípulos amedrontados, trancados no cenáculo, quando Jesus apareceu no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Atravessou porta fechada, atravessou tudo, né? Até então Jesus não fizera isso, porque Jesus, mestre, com aquela sabedoria e com aquela pedagogia, aquela didática, né? Ele, enquanto encarnado, ele podia atravessar uma parede fechada, parede dessa, ele podia atravessar com o corpo e tudo. Não que o corpo dele fosse especial, não. O corpo dele é um corpo gerado no ventre de Maria Santíssima, como nós temos nossos corpos gerados no ventre das nossas mães. O mais que fizeram foi inventar coisas aí. Mas ele tinha condições de atravessar. Porta fechada e etc. Mesmo encarnado. Porque aqui no Brasil existia um médium chamado Mirabelli, Carmine Mirabelli. Dá para desconfiar que era italiano, né? Ele morava em São Paulo. Nos meus tempos de criança, ele era um médium extraordinário. Ele se transportava de um lugar para o outro, com corpo físico e tudo. Tem uma história que dá uma palestra aí sobre ele, sabe? Coisas que ele faz. Mas Jesus nunca fez isso, porque ele quis deixar, mesmo que mestre, ele quis deixar delineada perfeitamente a vida dele de encarnado e a vida dele de desencarnado. Porque se ele fizesse as coisas que ele podia fazer como encarnado, ia dar. Também é Jesus, né? Atravessava. Não. Agora ele mostrou que depois de desencarnado, ele atravessou com o seu corpo espiritual. E ele aparece lá no meio dos discípulos e tal. E lá, está no Novo Testamento um argumento também que usam,
ele comeu um favo de mel e um pedaço de peixe. Ah, então era o corpo físico que ele ressuscitou lá. Ele estava com o corpo físico que foi para o céu. Não. William Crookes, o célebre físico inglês, que foi espírita, ele fez muitas experiências. Essas experiências dele estão em 2 livros, em Fatos Espíritas, e o outro livro é A História do Espiritismo, escrita por Arthur Conan Doyle, obrigado. Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. Autor de Sherlock Holmes. É a melhor história do Espiritismo. É um livro de umas 400 páginas. E ele mostra lá o seguinte, que William Crookes fez a prova com um espírito que se materializava lá na reunião dele, uma jovem, linda, materializava, e ela, materializada, colocava um canudinho na boca e expelia o ar, como faz criança para fazer borbulha brincando, criança gosta de fazer borbulha, né? Ela fazia isso numa solução de barita. Barita é um sal que, se você puser na água, você não percebe. Como se você puser um pouquinho de sal aqui também, você não percebe se está salgado ou não. Agora, você pondo a barita nessa água, que é límpida, expirando o gás carbônico que sai dos seus pulmões, faz a água ficar leitosa. Então, William Crookes provou que o espírito materializado, quer dizer, quando o espírito desencarnado toma a matéria da terra e reveste seu corpo espiritual de matéria da terra, ele passa a agir em tudo e por tudo como um espírito encarnado. Então nós podemos dizer que a materialização de um espírito seria como que uma encarnação temporária. E Jesus teve esse cuidado, ele comeu um pedaço de peixe, etc. e tal, ali, porque ele estava agindo como um encarnado. E ele ficou 40 dias na terra, aparecendo e desaparecendo. Ele que vivera até então como um homem comum, ele se hospedava na casa das pessoas. Tem até uma passagem no Evangelho de Lucas, que diz que Jesus, chegando à casa de Simão Pedro, encontrou sua sogra doente, tocou-lhe o dedo e repreendeu as febres, para usar bem as palavras que estão lá, e ela se levantou. Aí, como vocês estão muito sérios, né? Eu estou preocupado, dizem as más línguas, foi por isso que Pedro traiu Jesus, curou a sogra dele. Está lá no finzinho do Evangelho de Lucas, está no capítulo 40, 44. Então Jesus deu essas provas. Tem uma passagem chamada Os Caminheiros de Emaús. Emaús é um lugarejo lá perto de Jerusalém, e iam 2 discípulos caminhando, logo depois que Jesus tinha desencarnado, e aparece de repente um estranho perto deles, né? E pergunta: por que vocês estão aflitos? Calcula, tinham prendido Jesus, crucificado, essa coisa, os discípulos estavam apavorados, né? E eles disseram: você não sabe, estrangeiro, que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto, e você quer que a gente esteja assim e tal? Eu sei que eles caminharam. Jesus não demonstrou a sua fisionomia, porque o Espiritismo nos explica que o espírito desencarnado, ao se materializar, ele pode transformar. Se eu, por exemplo, fui, na última encarnação, negro, eu desencarno. Se eu me concentrar, eu apareço negro, ou apareço amarelo, ou de acordo com o corpo que eu tive naquela encarnação. É a mesma coisa numa roupa que eu tenho. Me lembro aqui que eu tive uma roupa branca. Eu vou lá para o guarda-roupa, pego a roupa branca e visto. Agora, para o espírito superior, ele muda isso imediatamente. Eu, se tiver que mudar lá para lembrar de uma encarnação, vou lembrar
uns 50 anos tentando, né? Mas Jesus então apareceu com outra fisionomia. E aí chegaram em frente lá um McDonald's da vida, lá naquele tempo, na beira da estrada, e convidaram Jesus para uma refeição. Caíram à noite, assentaram-se à mesa, e no momento em que eles vão começar a refeição, Jesus toma o pão e agradece a Deus a refeição. Eu falo até, ensinando até depois de morto, né? E a gente não aprende. Agradeceu. E diz o Novo Testamento: e eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu de diante deles. Virou fumaça. Será que Jesus estava querendo mostrar poderes? Depois que ele tinha curado cego, leproso, paralítico, estrupiado, endemoniado? Não. Ele estava querendo mostrar que ele estava vivo, mas não estava morto, não estava desencarnado só. Estava vivo, só não estava encarnado. Por isso que eu falo para o pessoal aí: quando vocês se referirem a mim daqui a algum tempo, quando o Pacini era vivo, eu apareço para vocês e dizer: eu estou vivo ainda. Abra o olho, como é que vocês vão falar? Então são inúmeras as lições que Jesus deixou. Ele ficou 40 dias na terra, está lá no Novo Testamento, 40 dias na terra, não se hospedou mais na casa de ninguém, não fez mais refeições regulares com ninguém. Essa refeição mesmo lá com os caminheiros de Emaús foi rápido, saiu. E essa lição, minhas irmãs e meus irmãos, não é para a gente atacar outras religiões, não, mas é para enaltecer as luzes que felicitam os nossos caminhos, trazidas pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo não inventou nada de novo, ele trouxe de novo as verdades que haviam sido sepultadas pelos teólogos. Então nós temos aí exemplos. Então Jesus mostra, nos dá certeza de que nós temos um corpo espiritual. Um corpo espiritual. E são também no Novo Testamento, eu estou até agora só me louvando no Novo Testamento, não falei nada de mediunidade, espiritismo de Kardec. No Novo Testamento tem lições lá que os judeus daquela época de Jesus tinham conhecimento da existência do corpo espiritual. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, diz que Pedro estava preso, e à noite apareceu-lhe um anjo. Eu já expliquei a palavra anjo, mas vou explicar de novo, porque essa palavra anjo me arrepia, sabe? Mas me arrepia de raiva, não é de felicidade. Brincadeira, que eu não sinto raiva há muito tempo. Mas anjo é uma palavra que nos vem do grego de agelos, que foi traduzido para o latim por ângelus. Ângelus. Tanto que você tem aí a hora do ângelus, etc. Né? Ângelus. Que deu em português anjo. Que deu em francês anjo. Que deu até em inglês, que não é língua latina, angel. Angel. Deu em alemão angel. Em várias línguas assim. Angelo em italiano. Né? Tudo na mesma raiz. Mas essa palavra angel em alemão quer dizer apenas mensageiros. Aquele que leva uma mensagem. Não tem nada de asa, de coisa sobrenatural, nem nada. Agora, os pintores e os escultores houveram por bem, de onde é que veio? Veio do céu. Quem vem do céu é passarinho, passarinho voa, a asa também no espírito. Aí fizeram essa coisa, né, que desinforma as crianças desde pequeno, né, com asa, com aquela coisa. É porque o ser humano gosta de fantasia, né? Quanto mais fantasia, né, quanto mais coisa. Né? Por isso que eu falo, se em vez de uma reunião de estudo, fosse aqui uma reunião mediúnica, para comunicar o guia do Pacini, fala cada coisa, você precisa da sua vida, você não sabe da sua vida, o que precisa do Espírito falar? Mas estava cheio, garanto a vocês, estava assim de gente, fervendo, precisava até pôr gente na porta. Né? É do ser humano, nós somos ainda crianças espirituais, gostamos de novidade. Né? Por isso,
A palavra anjo, puseram a asa no anjo. A asa no anjo. E eu gosto de, às vezes, parecer irreverente. Falo que eu não quero um anjo com asa para me proteger, porque se eu entrar num lugar apertado, ele não pode me ajudar lá, porque as asas dele não deixam, né? Aquela coisa. Mas a verdade é que inventamos as asas. Mas um anjo apareceu a Pedro, quer dizer, um espírito, um mensageiro celestial, apareceu a Pedro na prisão e disse: Pedro, calça as alparcas e veste a tua capa, porque serás libertado. Só tem muita autoridade para falar uma coisa naquele tempo, porque naquele tempo ficava os tornozelos presos por uma corrente, e a corrente do tornozelo era presa na parede, e nos punhos também era preso, então não fugia preso não. Mas diz que as correntes caíram e Pedro saiu e foi bater a porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, altas horas da noite. E uma menina foi atender, chamada Rode. Quem bate é Pedro. E a menina diz lá no Evangelho, até eu acho curiosa a maneira de redigir, de gozo, quer dizer, de alegria, foi correndo contar a novidade lá dentro. Pedro foi solto. O pessoal falou: não foi nada, estás enganada. Pedro está preso. Naquele tempo não fugia mesmo não, né? E ninguém soltava preso àquela hora da noite. Mas a menina afirmava: é Pedro, é Pedro, é Pedro. E alguém aventou a possibilidade, está lá no Novo Testamento. Não é Pedro, é o seu anjo. Quer dizer, é Pedro desdobrado pelo sono físico e que apareceu aqui. Gente, 2000 anos de sombras, quase 2000 anos de sombras sobre essa verdade que o Espiritismo veio revelar, a existência do corpo espiritual. Eles imaginaram, Pedro teve um transe e deixou o corpo físico dormindo e saiu com o corpo espiritual e veio bater a porta. Mas era Pedro mesmo, né? Mas isso mostra que eles tinham conhecimento disso. Outra passagem que mostra o conhecimento do Espírito com o seu corpo é no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O centurião Cornélio era um soldado romano, muito bondoso e tal, estava orando uma manhã, ele fazia muitas esmolas e tal, orava muito a Deus. Estava orando certa manhã, quando apareceu-lhe um anjo dizendo: Cornélio, manda chamar Pedro em Jope, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Ainda deu o endereço para ele. Está lá no Novo Testamento, capítulo 10. Um anjo apareceu. Ele mandou chamar Pedro. Levou uma comitivazinha. Pedro não iria atender. Não iria atender nunca. Chamado um romano, porque os judeus achavam que a mensagem de Jesus tinha vindo só para eles. Os romanos eram os gentios, romano, grego, sírio, era outra gente. Mas Pedro recebeu uma ordem do alto. Eu acho que até falei sobre isso aqui, quando eu falei sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Um espírito apareceu para ele, está lá no Novo Testamento, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O espírito falou para ele, uma ordem: atende-o, porque Pedro não iria atender. Aí ele desceu e tal, coisa. Quando Pedro chegou no dia seguinte à casa, Cornélio tinha preparado uma recepção para ele. Amigos, família, tudo. Pedro entrou, Cornélio se ajoelhou diante dele. E Cornélio falou uma frase que devia ecoar nos ouvidos dos religiosos por todos os séculos. Mateus 10, 26. Atos dos Apóstolos, perdão, 10, 26. Levanta-te, porque eu também sou homem. Pedro não permitiu que um homem se ajoelhasse diante dele. Mas perguntou: por que me mandaste chamar? Por que me mandaste chamar? Porque ele também não vendia o peixe dele barato, não, né? Um estranho, um soldado romano, uma autoridade romana mandar chamar, ele estranhou. Aí, olha o que diz o centurião Cornélio, abre aspas.
Estava eu orando ontem de manhã, quando apareceu-me um varão em vestes resplandecentes. Apareceu um homem para ele. Ele não falou anjo. Um varão em vestes resplandecentes. Por que aparecia o Espírito com vestes resplandecentes? Para não pensar que era um gaiato que estava fingindo de mensageiro espiritual lá. E lá no Evangelho de Lucas, também tem uma passagem que havia 2 varões com vestes resplandecentes e tal. Então o Espírito, quando aparecia irradiando luz, para não confundir com o encarnado. Então você vê que a forma do Espírito é humana mesmo, é o corpo espiritual que está mais do que testemunhado lá. Mas eu só falei de corpo espiritual de desencarnados, né? Vou falar de corpo espiritual de encarnado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, tem lá uma parte que na minha Bíblia tem até os títulos. A visão em Troas, ou Troade, é um lugar. Paulo estava em Troas, e à noite apareceu-lhe um homem, dizendo: Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem deixou o corpo dormindo lá na Macedônia, desdobrou-se do corpo como um fenômeno semelhante ao da morte, apareceu para Paulo. Paulo era médium vidente. Qual foi a visão mais sublime que Paulo teve de um espírito? Na estrada de Damasco, quando ele viu Jesus. Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem dormiu, desdobrou-se pelo sono, desejoso que Paulo fosse lá, ele foi lá, e Paulo via, foi. E lá no Novo Testamento está escrito no final desse capítulo: e Paulo foi para a Macedônia. Então essas verdades, minhas irmãs e meus irmãos, sem querer atacar outras religiões, outros conhecimentos, etc., mas nós somos gratos à doutrina espírita, porque nos revela essas coisas que estão lá. O Espiritismo não inventou nada de novo. Está tudo no Novo Testamento. É que inventaram essa história. Morre a criatura, os católicos falam que vai para o purgatório, porque ninguém sai daqui bonzinho, vai para o purgatório. Depois do purgatório, que pagar os pecados, aí vai para o céu ou para o inferno. Os protestantes são mais radicais, eles acabaram com o purgatório. Lutero está fazendo 500 anos agora, fez dia 17 de outubro, não, dia 31 de outubro de 2017, 500 anos que começou o protestantismo. 31 de outubro de 1517, Lutero se rebelou contra isso. Ele acabou com o purgatório, mas colocou também uma coisa muito difícil, que a alma vai dormir, e no dia do juízo final serão julgados. Os bons à direita vão para o céu, Deus está lá julgando, e os maus para o inferno. É uma coisa terrível, né? Coisa terrível. Não tem apoio nenhum. Purgatório foi inventado no século VI, no ano de 593, conforme diz Kardec lá no livro Céu e Inferno. Os teólogos católicos resolveram inventar o purgatório, que era o meio termo. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais, temporariamente encarnados. Nós já vivemos muitas vidas. Muitas vidas. Então, o morrer para nós é apenas deixar a vestimenta física que nós tomamos do ventre de nossas mães. A doutrina espírita esclarece isso de maneira extraordinária. Esclarece também o desaparecimento do corpo de Jesus. Eu tenho um artigo chamado O Sudário, que é um livro, foi achado aquele pano sobre o qual dizem que repousou o corpo de Jesus lá no túmulo. Esse pano foi achado na Idade Média e ele continha as figuras de um homem de frente e de costas, porque eu falei agora, puseram o pano lá, puseram o corpo de Jesus, com a outra ponta do pano cobriram.
Esse pano, esse sudário, ele constitui um mistério para cientistas, porque ele foi achado na Idade Média e era de propriedade da família Saboia ou Savoia. E um bispo, quando soube que era tido como o pano sobre o qual repousara o corpo de Jesus, pegou aquele pano e mandou cozinhar em azeite durante 3 horas, porque ele achava que era pintura que tinham feito aquilo. Não desapareceu nada. E ficou aquela luta. Hoje está nas mãos da igreja, está em Turim. Está em Turim. É chamado o Sudário de Turim. E a igreja guarda aquilo com mil segredos, com objetos santos. Concordou assim tirar um pedacinho do tecido para alguns cientistas franceses, italianos, ingleses e americanos. Até o pessoal da NASA andou metido nisso. Eu li 3 livros sobre esse sudário, o Sudário de Turim. E a verdade é que os cientistas estudaram. Um pano interessante, porque contém pólen de plantas daquele lugar, lá do Oriente. Tem uma porção a figura de um homem desenhado de frente e de costas, um homem que fora flagelado. Teve a barba de um lado arrancada, porque arrancaram um pedaço da barba de Jesus quando ele falou qualquer coisa, disseram que era blasfêmia, arrancaram a barba dele. Fora flagelado nas costas, com chicotadas, e a cabeça dele verteu sangue, porque também fora coroado de espinhos, etc. e tal. Tudo coincide. Até desmente uma porção de pintores e escultores. Porque diz lá que ele tinha os furos das mãos, não era nas mãos, era aqui, logo abaixo da mão. Porque aqui nós temos um orifício por onde pode passar um cravo sem quebrar o osso. Porque aqui na mão, os anatomistas dizem que não há tecido que aguente, o corpo cairia, rasgaria. Mas aqui não, há um orifício aqui. Isso também prova uma profecia que falava sobre Jesus, que ele seria morto, etc. Está no Velho Testamento. Que ele seria morto e coisa e tal, e não teria nenhum osso quebrado. Vocês se lembram que os romanos, para abreviar a morte dos crucificados, eles quebravam as pernas do crucificado, porque aí com a perna quebrada caía, aí ele perdia a respiração, né? Então morria mais depressa. Quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já tinha desencarnado. Então não quebraram as pernas. Porque tem uma profecia lá no Velho Testamento que diz que o Messias seria crucificado e não teria nenhum osso quebrado. Até nisso prova. E está lá no livro também isso. Acontece que esse livro foi editado, mas não teve imprimato de nenhuma religião, nem nada. É um livro, foram vários, 3, eu li 3 livros, todos 3 de caráter científico, nada de religião. Mas a verdade é essa. E aquele pano, ninguém sabe, nenhuma ciência hoje, nenhum cientista, nenhuma teoria, como foi gravado naquele pano, de frente e de costas, aquele corpo que ele tivera sobre ele e uma parte coberta. Agora, um detalhe interessante. O negativo da fotografia, naquele tempo de fotografia ainda em branco e preto, o negativo mostrava mais do que o positivo. Quando revelava a fotografia, mostrava menos. E fizeram tudo. Então, como é que aquela figura se plasmou no pano? Não foi queimadura, não foi tintura, não foi pintura, não foi ácido, não foi vapor. A ciência não... Nem radiação atômica. Tinha lá os cientistas que... Nem radiação atômica. Como é que ficou gravada aquela figura? Agora, dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós chegamos a uma conclusão, que Jesus desmaterializou o corpo. Porque, para o espírito superior, passar
esse copo aqui dentro dessa jarra e deixar lá dentro, sem tirar a tampa nem nada, não tem dúvida. Os espíritos fazem isso. Aqui no Brasil houve um médium no começo do século passado, Mirabelli, que ele fazia coisas incríveis. Fazia coisas incríveis. Acabou, coitado, ele não era muito evangelizado, sabe? E cedeu aí aquelas pessoas que querem apresentar novidades e coisas. Ele fazia aparecer um anel que ficava em casa, traz meu anel aí. Ele fazia um anel aparecer. Carmine Mirabelli, eu tenho até um livro sobre ele. Ele era um médium extraordinário. Naquele tempo a imprensa não dava essa divulgação que dá hoje. Ele trabalhava nas lojas Clark. Os mais antigos aqui lembram, quem balançar a cabeça está entregando idade aí. Né? O Eduardo aqui já balançou a cabeça. A Lojas Clark tinha uma loja lá na Rua Alfa de Juiz de Fora. Era uma fábrica de calçados famosa que tinha suas próprias lojas. E naquele tempo, as lojas de calçados não tinham vitrines, não. As caixas ficavam todas em prateleiras, assim. Você entrava, sabia logo que era uma loja de calçados, todas aquelas caixas em prateleira, né, Eduardo? E o Mirabelli trabalhava na loja Clark em São Paulo, foi mandado embora. Por quê? Porque ele, de um tempo para adiante, ele não precisava mais subir na escada para pegar, ele queria uma caixa, a caixa descia na mão dele. O pessoal ficou apavorado, mandou ele embora, feiticeiro. O Mirabelli fazia isso. O Mirabelli, isso uma pessoa contou para um grupinho, eu estava do lado do Chico, e o Chico não desmentiu nem nada, e a pessoa teve coragem de contar, porque, né, que o Mirabelli estava preso, porque ele fizeram coisas aí com a mediunidade dele, acabou subindo joias, as coisas, né, que ele tinha mandado ir buscar na casa de não sei quem, coisa e tal. E ele acabou os dias dele, nos últimos tempos, ficou preso, lá no Carandiru. E essa pessoa que estava perto do Chico contou, o Mirabelli estava preso no Carandiru, mas ele era muito bom, muito amigo, coisa e tal. O carcereiro falou, para o senhor não sair com essas roupas daqui, que todo mundo sabe, coisa e tal, me dá o endereço que eu vou buscar as roupas do senhor na sua casa, para o senhor sair vestido. Não precisa não, eu já fui buscar. Ele tinha essa capacidade, ele se transportava com o corpo e tudo. Então nós vemos que o Espiritismo mostra perfeitamente essas coisas que Jesus fazia, né, e que foram transformadas em mito pelas religiões. Né. Então, se nós fôssemos ficar falando só do Novo Testamento, nós ficaríamos o tempo todo aqui, mas vamos depois falar de outras coisas, né? Vamos dar uma paradinha agora, mas rapidíssimo, hein? Rapidíssimo. Bem, nós temos a doutrina espírita, inegavelmente, é a religião que mais nos esclarece sobre a nossa condição de espíritos imortais temporariamente encarnados. É diferente das visões de outras religiões que diz que você tem alma, né? Você tem alma? Eu tenho, eu não tenho. Como você não tem alma? Tem espírito, você é espírita. Também não tem espírito. Eu sou o espírito, né? Tenho um corpo. E, de um modo geral, as pessoas não pensam assim. Eu sou imortal. Mortal é meu corpo. Que qualquer hora dessa pifa aí. E vou enterrar logo ou queimar, porque senão vai dar trabalho para os outros aí, né? Então, essa visão. Nós temos uma visão assim, fomos deseducados desde a infância. Eu digo fomos de um modo geral, né? Eu sou espírita desde que abri os olhos do mundo, já era espírita. Mas a pessoa coloca a alma como sendo um subproduto do corpo. Não, vou morrer, não, mas minha alma... Não tem alma, você é a alma, você tem um corpo. Quando a gente assume essa condição de imortalidade, as coisas se tornam diferentes para nós no mundo. Nós estamos de passagem no mundo, temos de aproveitar para progredir enquanto estamos aqui, mas lembrando-nos sempre que estamos de passagem. Porque
quando a pessoa concentra o seu potencial no corpo, quando vê o corpo envelhecer ou adoecer, a pessoa fica triste, né? Porque estou me acabando. Não, está se acabando o meu tempo de vida útil no corpo físico. Na hora que o corpo não der mais condições, eu vou para outra dimensão da vida. Mas as pessoas não procuram raciocinar sobre isso. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Certa vez fui convidado a fazer uma palestra, uma situação assim, inusitada. Nem eu pensava em fazer palestra, nem nada. E a pessoa, o auditório estava cheio de gente. Uma pessoa que ia fazer uma demonstração mediúnica de pintura não apareceu. Confusão de comunicação. Um estava na França, o outro lá era na Itália, né? E o pessoal não... O homem lá que dirigia era um espírita convicto, conhecedor de Kardec. Ele mantinha uma sociedade de pesquisas parapsicológicas, essas coisas todas, que isso atrai as pessoas, né? E ali, ele, tanto quanto possível, ele levava o evangelho para essas pessoas. Eu estava visitando, fui visitar esse cidadão, cujo endereço o Divaldo me havia dado. E ele era muito rico, dono de um hotel enorme lá. E me levou lá à tarde, a mim e minha esposa. Fomos lá ver a demonstração de pintura de um médium brasileiro, que não era esse... Gaspareto. Não era o Gaspareto. Não era o Gaspareto, não. É um lá da Bahia. Que mantinha também um educandário para crianças lá com o dinheiro que ele vendia as telas dele. E ele de fato era bom mesmo, que em uma hora ele pintou 12 quadros. E foram vender no dia seguinte que ele veio, né? Sábado ficou para mim. Ele veio e pintou 12 quadros numa hora. Numa hora. E vendeu os quadros lá. Vender quadro de pintura na Itália não é fácil, não. Vendeu todos, né? E tudo gente de alto nível. Mas chegou na hora, atrapalharam o calendário e eu falei para ele. Falei pro dirigente lá da sociedade. Se você quiser, eu faço uma palestra para ele. Estava o auditório, tinha umas 80 pessoas, auditório chique, tudo muito chique. Em Milão é uma cidade muito culta lá da Itália. Né? Eu sou professor de italiano, né? Nunca tinha feito uma palestra espírita em italiano. Mas eu sou meio oferecido, sabe? Ele falou assim, mas coisa fácil com este povo, que eu vou fazer com esse povo aqui todo? Eu falei, eu faço uma palestra para ele. Mas como? Olha, é fácil. Mas não me parla de espírito. Espiritismo, não. Eu falei, não vou falar de espiritismo. Pode deixar que eu me viro com eles aqui. Naquele tempo eu era reitor da universidade, então ele me apresentou com todos os títulos, né? Mas não, apesar de ser reitor, essa coisa, era um sul-americano que ia falar para os europeus, né? E europeus, você sabe que eles acham que são a raça superior, né? E eu entrei de sola também em cima deles, né? Eu falei, todos vocês sabem quem são, que tem uma carteira de identidade, como eu tenho um passaporte aqui, mas não sabem o que são. Aí um lá falou, que coisa, mas como? Falei, vocês não sabem o que são. Aí perguntei para eles, eu queria chocar mesmo o auditório, porque estava lá todo mundo bonito, as mulheres de tailleur, os homens tudo engravatados, aquela chique, né? Eu falei, vocês sabem, se eu perguntar onde é que vocês querem ser sepultados quando morrerem? Falou em morte naquela hora, que estavam lá para ver pintura, essa coisa toda. Foi aquele gelo no auditório. Ninguém respondeu nada. Aí eu falei para eles, eu vou responder por vocês. Fui no quadro e escrevi assim, eu quero ser enterrado em Milão. Falei, claro, uma cidade bonita, cheia de, né, beleza, de cultura, né? Tem o túmulo da família, de mármore, de granito, aqui é barato. Tudo muito bem, né? O pessoal já ficou meio gelado, assim, né? Não acharam muita graça, não. Eu falei, e a sua alma, para onde vai? Eu tive um pouco de dificuldade, às vezes, que eu nunca tinha feito uma palestra espírita em italiano, né?
embora eu fosse professor de italiano. Mas eu falei para o italiano lá que era espírita, senta aí se eu precisar do apoio, igual o Eduardo me deu umas colas aqui, né? Senta aí que eu vou perguntar para você. Mas ninguém falou nada. Sua alma. Aí ninguém respondeu e eu escrevi lá no quadro, né? Eu tinha inaugurando esses quadros brancos assim naquela época, todo chique, eu fui lá e escrevi: eu quero ser enterrado em Milão. Minha alma vai para o céu. Ninguém brinca que vai para o inferno, nem para a China, nem para a Patagônia, né? Minha alma vai para o céu, vou ficar enterrado com meus parentes, meus amigos aqui, e minha alma vai para o céu. Aí eu deixei ficar todo mundo calmo. Aí eu falei: e o que te importa que ela vá para o inferno, para a China, para a Patagônia? É ela que vai, não é você? Você vai ficar plantadinho aqui, em Milão. Você falou: eu quero ser enterrado em Milão, eu quero ser enterrado em Milão. Então a alma que vai para onde ela quiser, é ela. Aí você vê que eu já causei um... Aí um lá levantou a mão. Porque vocês não estão perguntando nada também. A hora que quiser, levanta a mão e pergunta, que senão eu fico falando, não vou falar. Você quer perguntar alguma coisa? Não vou perguntar, não. Vocês que têm que perguntar. Porque me disseram que isso aqui é um seminário, não é palestra, né? Mas aí o italiano lá levantou a mão. Não sou eu que vou ficar enterrado aqui. É o meu corpo. Falei: muito bem, no ar assim de vitorioso. Meu corpo ficará. Falei: muito bem. Então eu escrevi lá: meu corpo ficará enterrado em Milão. Minha alma vai para o céu. Beleza, beleza. Todo mundo tranquilo. Deixei esse cara tranquilo enquanto eu tomava um gole d'água, igual eu tomo agora. Eu falei: muito bem. Nós usamos aqui, escrito, que eu não vou escrever aqui porque demora, 2 possessivos, meu corpo e minha alma. A gente aprende em todas as gramáticas do mundo que o possessivo é a palavra que indica o possuidor, o dono. Quando eu falo meu relógio, estou dizendo que esse relógio me pertence, é a mim. Se alguém mexer, tira a mão desse relógio, que esse relógio é meu. Não é isso? Eu falei: se alguém mexer naquele corpo lá no cemitério, quem é que diz? Tira a mão desse corpo, porque esse corpo é meu. E lá no céu, a alminha voando lá no meio dos anjinhos, alguém mexer nessa alma, tira a mão dessa alma, que essa alma é minha. Quem é essa criatura que é dona do corpo e dona da alma? Aí alguém falou: não tem dono. Tem dono, você usou meu corpo e minha alma. Quando eu falo meu relógio, meu anel, tem dono. Um dono sou eu. Porque quem é o dono desse corpo, quem é o dono dessa alma? Italianado, sabe como é que é italiano para conversar? Eu deixei. Até que um lá levantou a mão. Problema filosófico insolúvel. Insolúvel. Eu falei: não, eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Aí banquei o sábio, né? Não falei que era Kardec, o Espiritismo, não é nada, né? Jesus. Eu tenho a solução. Aí eu fui lá no quadro e risquei minha alma e escrevi eu. Falei: então eu sou a alma. Eu tenho um corpo de uso temporário. Quando esse corpo morrer, eu vou para o céu, para o inferno, para aqui, para ali, de acordo com a minha convicção religiosa. Então você não pode falar minha alma. Porque quem fala, quem ama, quem odeia, quem aprende, quem sabe é a alma, é o espírito. Eu tenho um corpo físico que eu estou usando temporariamente, até que venha a desencarnação. Você assume a sua cidadania espiritual. Isso está mostrado, como nós mostramos na primeira parte aqui. Os cristãos daquele tempo sabiam da existência do corpo espiritual. Porque o que é a alma? A alma. A alma para nós é a consciência, é a sede do sentimento, do saber, etc. e tal,
que se revela, que se manifesta através do corpo espiritual. Porque a alma é invisível, para nós pelo menos, mesmo para os médiuns videntes. Quando o médium vidente viu uma alma, ele viu um corpo espiritual. Um corpo espiritual. Do mesmo jeito que nós temos o corpo físico e o corpo espiritual, temos a alma. Então, nós temos corpo físico, corpo espiritual. E a alma é essa consciência, esse ser amorfo, não tem forma. É a sede da consciência, do sentimento, do saber, tudo se revela através do corpo espiritual, que se revela através do corpo físico. Então nós sabemos que temos um corpo espiritual que vai sobreviver à morte do corpo físico. Querem prova disso na obra de André Luiz? Muitas vezes a gente lê e passa por cima, porque está interessado em ver, igual a romance, né? Como é que acaba a novela. E você vai passando. Porque a obra de André Luiz é para ser estudada, lida, estudada. Eu já li Nosso Lar pelo menos 10 vezes. Deixei de sublinhar, porque tem que sublinhar o livro inteiro. E já ouvi mais de uma vez uma gravação que eu tenho de uma teatralização feita em São Paulo. Você tem? Feita em São Paulo, são 38 personagens, vivendo tudo que está no livro. A senhora Laura, o Lísias, o doutor Henrique de Luna, o ministro Clarence, tudo, os diálogos estão todos ali, as explicações, é maravilha. E eu, cada vez que leio, eu encontro alguma coisa nova. Por isso eu fico impressionado quando eu pergunto: você já leu Nosso Lar? Já li tudo. Então agora você estuda. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Amanhã é domingo, né? É dia do meu culto no lar. Sabe que livro que nós começamos a ler de novo? Nosso Lar. Estamos no 4º, 5º capítulo. Porque tem sempre coisa. André Luiz não veio trazer romancinho, nem história da carochinha, não. Ele veio nos trazer elucidações. Porque Kardec fala o quê? A literatura espírita, através do Chico, fala como. Interfere os espíritos do mundo corpóreo? Muito mais do que imaginais. Interfere a tal ponto que são eles, não raro, que vos dirigem. Como se dá isso? Está na obra de André Luiz. Que não é lida pelos espíritas. Nós temos o maior tesouro de elucidações religiosas do mundo. Não existe nenhuma religião no mundo que tenha as explicações claras da vida, na terra e fora da terra, como temos através da obra espírita. Principalmente a obra de Chico Xavier, e notadamente a de André Luiz. Porque André Luiz não veio trazer romance, não. Nós temos que pensar, quem já leu o livro Voltei, do irmão Jacó, vai ver lá, Jacó foi um espírita muito rico, ex-judeu do Rio, fez um trabalho extraordinário no Rio de Janeiro, deu muito dinheiro, ajudou, trabalhou muito, dirigia reunião mediúnica, etc. Mas faltava a ele um pouco de evangelho. Ele desejou ver a desencarnação dele. Pedia ardentemente aos espíritos, muito ligado a Bezerra de Menezes, o irmão Andrade, que era o dirigente da reunião mediúnica, dirigente espírita da reunião mediúnica, na qual trabalhava o Frederico Figner. Ele pediu muito, que ele queria ver a desencarnação. Porque, de um modo geral, nós dormimos. Quando você acorda, está do lado de lá. E tem muita gente que a passagem é tão suave que não percebe. Não percebe. No livro Falando a Terra, tem uma mensagem. Romeu do Amaral Camargo desencarnou com uns 80 e tantos anos. Ele foi católico fervoroso, homem que seguia seriamente
o catolicismo. Depois discordou de umas coisas, foi protestante. E depois se tornou espírita. Escreveu até alguns livros, ainda encarnado. Eu tenho até um livro dele. E ele estava muito mal no hospital, já idoso. E de repente ele observa assim que o hospital estava meio diferente. Meio diferente. Aí ele estava fraco, não conseguia nem falar, né? Mas de repente ele conseguiu dar um gemidinho. Deu um gemidinho, apareceu uma enfermeira muito pressurosa e tal, botou a mão na testa dele. Quando ela pôs a mão na testa dele, ele cobrou um pouco de energia e falou para ela. Ela disse, eu estou aqui, tá? Mas ele notou que o hospital estava meio diferente. Mas não desconfiou nada. Ficou quietinho. Aí, ele disse, meu irmão precisa dormir, dorme. Por isso eu falo, quando você estiver no hospital, você deu um gemidinho, logo apareceu a enfermeira, você sabe que você já está do lado de lá. Porque aqui, meu filho, você toca a campainha, coisa e tal, demora. Lá não, diz que deu um gemidinho, apareceu a enfermeira. Aí ele dormiu lá um bocado de tempo, deu outro gemidinho, apareceu a enfermeira de novo. Quando ela punha a mão na testa dele, disse que ele conseguia falar, ter energia. E ela estava transmitindo um passe indireto nele. Aí ele falou, mas eu estou estranhando que não tem nenhum familiar meu aqui que veio me visitar, coisa e tal. Não, tem aí uma pessoa que está esperando o senhor aí há algumas horas já. Então manda entrar. Aí entrou. E ele diz o seguinte, abre aspas. Entrou pelo quarto adentro o Lameira de Andrade, era um amigo dele, desencarnado. Quando ele viu o Lameira de Andrade, já ficou meio assim. E o Lameira de Andrade percebeu o espírito, logo percebeu. Disse, ô fulano, você já passou por lado de cá. Aí ele disse, agarrou dos lençóis assim, como se valesse alguma coisa, né? Romeu, você já passou do lado de cá. Então você vê que a pessoa, quando é serena, quando é ligada à oração, tem uma dimensão espiritual na sua vida, a passagem é muito tranquila. Não fica se agarrando ao corpo em decadência, né? Ali querendo manter-se vivo. Não. Por isso é um erro. Se algum de vocês aí, quando eu desencarnar, disser assim, o Pacini, quando era vivo, eu venho mostrar para você que eu estou vivo. Só não estou encarnado. Abre o olho, como é que vocês falam. E se for levar flor, se eu não tiver arranjado um lugar de cremar aqui em Matias, levar flor lá em Juiz de Fora, de noite eu venho agradecer. Eu falo para muita gente, é pessoa. Mas nós precisamos assumir a nossa condição de imortalidade. Vocês querem ver uma bobagem que a gente fala muito? Tem até livro espírita com esse título. A sobrevivência da alma. Está errado falar assim. Mas como? Então, muita gente me interroga. Mas como? Por quê? Está errado. A sobrevivência da alma, você fala a imortalidade da alma, porque sobrevive aquele que correu o risco de morrer. Afundou o navio, sobreviveram 100. Caiu o avião, não sobreviveu ninguém. Aí sim, porque as pessoas estavam ali e corriam o risco de morrer. Nós não corremos o risco de morrer, nós só corremos o risco de desencarnarmos, de deixarmos a veste física que nós adquirimos no ventre da nossa mãe. Então vocês vejam o quanto as religiões deformam o entendimento das criaturas. Engraçado que no Velho Testamento, antes de Jesus, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes que te formasses no ventre, eu te conheci. O que quer dizer essa criatura? Está falando ao espírito. Como se algum espírito chegar para mim e falasse assim: antes que você fosse José Pacini, eu te conheci. Não quero nem saber o que eu era. Se eu estou fazendo força hoje para não fazer besteira, aquela coisa naquele tempo que eu não conhecia o Evangelho, né? A verdade é essa.
Porque tem muita gente que tem uma curiosidade para saber. Eu não quero saber. Não interessa. Tive inúmeras vezes com o Chico, nunca perguntei nada para ele. Para quê? Para ter má notícia? Se até hoje eu estou fazendo uma força danada para andar no caminho do bem, calcula no tempo. E eu conheço o Espiritismo desde que eu nasci. Né? Quando eu abri o olho para o mundo, minha casa já tinha reunião mediúnica. Né? Então, agora tem uma coisa, eu só fui evangelizado aos 26 anos de idade, em Juiz de Fora. Sou paulista de nascimento, sou mineiro adotivo. Mas como evangelizado? Você não era espírita? Era. Quando eu abri o olho para o mundo, na minha casa já tinha reunião mediúnica. Minha mãe era médium. Eu cheguei a levar meus irmãos para a escola de evangelização, a escola catecismo espírita, como se falava naquela época, que não era aula de evangelização como é hoje. Era uma decoreba danada. Eu abri o livro dos Espíritos para criança. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A criança repetia aquele igual papagaio. E eu já era grandinho, quando eu levava meus irmãos, eu ficava de lado, né? Evangelho para mim, tinha lá seu lugar, mas não era o primeiro lugar, não, como é hoje. Né? Achava ainda que eu podia dar uma burdoadinha no irmão, porque tinha que ajudar Deus a botar ele no caminho, né? Então, dar uma cacetadinha nele para ele tomar jeito. Né? Eu vou confessar para vocês aqui, até os 26 anos, eu admitia a vingança. A vingança. Então há uma diferença fundamental entre você ser espírita e ser espírita evangelizado. Porque espírita só, você atendeu só ao raciocínio. Na verdade, espírita mesmo é um todo, mas eu digo, mas a parte racional do espiritismo me encanta. É uma beleza. Mas você precisa ver a parte do sentimento. Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E temos hoje, graças a Deus, a evangelização da criança. Né? A evangelização da... Quem é encarregado de evangelização aqui? O Claudinho, a Cecília, a Ana. Vocês têm aquele disco do Demétrio, aquele CD do Demétrio? Tem. Hein? Estrelinha, tem. Porque eu tenho alguns para doar, sabe? Mas então eu mando para esse Brasil lá fora. Hein? Manda para um cantinho lá que eu trabalho. Fala mais alto que eu... Na Kardec, eu me evangelizo com as crianças, então lá a gente ainda não tem. Não tem? Não. Uma hora eu vou fazer chegar às suas mãos. Eu mando para cá, né? Você entrega para ela. Porque é muito importante a música para a evangelização. Então nós temos de ter essa consciência profunda da nossa imortalidade. E sabendo que nós somos espíritos imortais, conhecendo a obra de André Luiz, que nós vamos deixar essa vida terrena e vamos nos ligar às sociedades espirituais, e aí não adianta ser peixinho de Bezerra, ser peixinho do irmão do ministro Clarencio, né? Só assim, com o instrutor Alexandre, lá do livro Missionários da Luz, né? Precisa ver se você é assim com Jesus. Daí a necessidade que nós temos, com essa convicção de que nós somos espíritos imortais, desenvolvermos o nosso sentimento, estudarmos, assumirmos a nossa imortalidade já na Terra. Temos o hábito da oração diária, eu diria até das orações diárias. De manhã, ao acordar, você ter consciência de que você não é apenas um homem ou uma mulher, um jovem ou um velho. Você é um espírito imortal em trânsito temporário pela Terra. E buscar através da oração harmonizar os seus pensamentos, entrar em sintonia com trabalhadores do mundo espiritual que enxameiam a Terra. Muitos espíritos.
trabalhadores do mundo espiritual, alguns que sabem muito mais do que nós, outros muito, muito mais, mas também outros que sabem igual a nós, outros que sabem menos do que nós. Espíritos trabalhadores, porque não é só dizer que é trabalhador do mundo espiritual, que é um espírito evangelizado, não. Temos de ter essa noção. No livro Os Mensageiros, por isso que eu falo, a obra de André Luiz te enquadra muito mais na vida física do que na vida espiritual. Mas lá tem aquele centro espírita da irmã Isabel e do Isidoro, marido dela desencarnado. Tinha uma equipe de trabalhadores que apanhavam espíritos nos arredores, recolhiam esses espíritos, mesmo trabalho que fazem aqui na Terra as pessoas que saem à rua aí pegando moradores de rua. Pegavam moradores de rua, espíritos desencarnados, morador de rua, levavam lá para o centro para serem esclarecidos, etc. Esses dois guardas que faziam esse serviço foram chamados a atenção. Está lá no comecinho do livro Os Mensageiros. Por quê? Porque eles tinham, cedendo a vícios humanos, levado o espírito de parentes, aquele jeitinho, né? Que não estavam afinados com a finalidade da tarefa, que era para eles serem levados lá e de lá serem esclarecidos e depois encaminhados para algum setor de assistência espiritual. Mas eles se deixaram vencer pelo compadrio, né? Os parentes, coisa e tal, levaram os espíritos, provocaram uma certa turbulência lá na reunião e foram chamados a atenção. Chamados a atenção. Por isso eu falo, você quer trabalhar no mundo espiritual? Baixa o facho. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque ele diz ali o André Luiz que as duas entidades que foram chamadas a atenção ficaram palidíssimas. Aí eu aprendi que o corpo espiritual também fica pálido, né? Ele fala, peço a vocês que observem mais, né, as determinações do nosso trabalho. E eles, depois que foram embora, esse dirigente, esse chefinho, né, eles falaram para o André Luiz, recebemos uma admoestação justa. Porque se fosse aqui na Terra, com o nosso chefinho metido, pensa o quê? Que ele é o quê? Né? É Bezerra de Menezes? O quê? Não. Lá, meu filho, nós temos de nos educar, meus irmãos e minhas irmãs. Temos de nos educar aqui. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não tem dúvida. O mundo espiritual não tem jeitinho. O jeitinho é o Evangelho e o bem. Então, nós temos todas esses esclarecimentos, né? Bom, nós somos um seminário. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, vou tocar para frente, né? Eu fiz, hein? Eu fiz umas anotações aqui. Voltando ao Paulo, que isso aí eu esqueci, isso é fundamental também falar. Paulo, o apóstolo, tinha um conhecimento profundo da imortalidade da alma e da existência do corpo espiritual. E ele era médium vidente. E ele não podia negar nada, porque ele viu Jesus vivinho ali nas portas de Damasco, né? Que queres, Senhor, então que eu faça? Eu me lembro até de um poema. Que queres então, Senhor, que eu faça? Disse Paulo, tendo opresso o peito. Vai a Damasco, lá saberás o que deve ser feito, né? Ele viu aquele cidadão de Troas, ou Troade, que eu falei, é médium vidente. Mas ele deixou uma lição em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Ele deixou uma lição sobre imortalidade que não é estudada nas religiões cristãs, a não ser o Espiritismo. E o Espiritismo também, dos anos para cá. Porque também não se
esmiuçava o Novo Testamento, não. Paulo diz o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se não existe a ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo é vã a vossa fé e a nossa pregação. Não tem nada. Mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? Olha o que Paulo fala, isso foi esquecido pelas religiões. Nenhuma religião fala isso, nem catolicismo, nem protestantismo fala disso. Estuda isso. Mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? E ele, que ele falava objetivo, firme, assim, insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer. Mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. Ele faz uma analogia muito interessante, muito didática, a respeito do enterramento do corpo e a libertação do corpo espiritual. Veja o conhecimento que ele tinha de corpo espiritual. Bom, ele via o homem, que eu falei agora há pouco, o cidadão lá, chamando ele para ir à Macedônia. Ele disse, semeia esse corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. Quer dizer, você planta o corpo terrestre, corpo corrompido pela doença, pela idade, pelo acidente, e liberta o corpo espiritual. Ele faz essa analogia com o enterramento da semente e o surgimento da planta. Se existe corpo celeste, terrestre, existe corpo celeste. Semeia esse corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. O que é o corpo em incorrupção? É o corpo incorruptível. É o corpo espiritual, que não é corrompido pela idade, pela doença, pelo acidente. E ele faz aí uma série de considerações nesse sentido, mostrando claramente a existência do corpo espiritual, eterno, imortal, e o corpo físico de uso temporário. E no versículo 50, ele fala, de vez em quando eu vou lá ler, porque eu duvido até, mas como é que é uma coisa tão clara e nós inventamos essa outra história? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Apesar disso, nós inventamos a teoria da ressurreição da carne, que é sustentada até hoje. Não estou falando isso para diminuir o conhecimento, estou falando para valorizar as luzes que beneficiam o nosso entendimento, trazido através do doutrina espírita. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Quer dizer, o corpo morreu, acabou. Corpo corruptível, corrompido pela doença, pelo acidente e pela idade, né? Pela idade, eu sou meio, né? Falo isso com um pouco de medo, né? É o corpo corruptível, né? Vai acabar. Como é que nós inventamos a nefasta teoria da ressurreição da carne? Tem gente que diz, mas isso aí não está, senhor, está no credo. Eu nunca fui católico, mas quem foi católico aí sabe disso, né? Comunhão dos santos e a ressurreição. A ressurreição da carne. Isso. Está aí. Pega. Então vocês imaginem uma criança, bota isso na cabeça de uma criança. É uma coisa tremenda. Eu falo isso não para falar mal de outras religiões, mas para valorizar as luzes que a doutrina espírita lança em nossas vidas. A ideia do inferno, de penas eternas, que nós inventamos também, que não tem apoio no Novo Testamento, que eu conheço de ponta a ponta. Tem lá Jesus falando de sofrimento após a morte. Mas ele diz, e de lá não sairás sem que tenhas pago o último ceitil.
Ele fala que tem sofrimento, sim. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Resolve o problema aqui, porque do lado de lá tem sofrimento. Está no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículo 25. Concilia-te com o teu adversário enquanto 25 não, 26. Enquanto estás a caminho com ele. Eu tenho uma cunhada, a família da minha mulher toda era muito católica. Ela quase foi freira, acho que eu que tirei desse. Toda a família católica, tia, freira que visitava a minha casa. Depois eu acabei dando passe nela quando ela estava doente. Tem uma freira que visita a gente lá em casa. Tem gente que pensa que eu falo assim, que eu seja anticlericalista. Não. É irmão que está dentro de um degrau de entendimento dele. Agora, também não vou tampar minha boca para não falar, né? Só não falo. Brincava com a tia, assim, de vez em quando, falava, tia, ela é tia da minha mulher. A Norma, minha mulher, gosta tanto da senhora, eu acho que a senhora foi mãe dela na outra encarnação. Ela falou, que isso, vocês com esse negócio de reencarnação. Mas depois ela foi amaciando um pouco, eu escutava alguma coisa. Cheguei até a dar um passe nela, ela estava doente. Então não tenho, assim, desapreço. Agora eu vejo uma barbaridade. Tem uma cunhada que hoje está com mais de 60 anos, mas quando ela era pequenininha, a minha mulher, ela é abaixo da minha mulher, lembra dela falando para minha sogra, que ouviu falar de inferno, no catecismo, essa coisa toda, e um dia ela chegou em casa, queimou o dedinho, ela era pequena, e a mãe passou um paraquemol na vida dela, na vida do pai. Ah, mamãe, guarda essa pomadinha. Se eu for para o inferno, eu quero levar essa pomadinha. Você vê uma violência dessa na cabecinha de uma criança. Hoje ela é espírita e coisa, tá? Sabe que não existe inferno. Então nós temos de lembrar como a doutrina espírita nos liberta. Obreiros da vida eterna. É o 4º livro da série André Luiz, que dá esclarecimentos assim muito grandes sobre a desencarnação. Eram 5 casos de desencarnação. Foi obtida uma moratória. Uma moratória. Só tem a descrição da desencarnação de 4. Né? Muito elucidativo. Que nos prepara, gente. Aí tem gente que fala, você está muito interessado nisso, porque você já está com o pé mais para lá do que para cá. Né? Não é por isso, não. Há muitos anos eu estudo. E eu também não sei se tem alguém aqui que vai antes de mim. Não fique também muito importante, não. Né? Que eu falo, tem gente que, de vez em quando eu falo, vocês sabem que eu posso até não acabar esse seminário aqui. Rebentar uma veiazinha aqui, puf, cai duro, eu vou dar trabalho para vocês aí. Né? Agora, se alguém perguntar assim, onde será que está o espírito dele? Aí eu levanto e venho falar, não é espírito dele não, sou eu mesmo, eu que sou o espírito. Deixa de falar bobagem. Nós temos de ajustar o nosso vocabulário, nossa maneira de dizer. Por causa disso. Vocês querem ver outra prova terrível? Eu gostava tanto da minha mãe. Ué, a coitada da velhinha virou fantasma agora? Sumiu? Eu amava minha mãe, mas ela que não me apareça. Coitada da velhinha virou fantasma. Virou fantasma. Eu falo, está vivo? Você está conversando com a pessoa, não tem medo. Mas morreu, você tem medo dos dois. O corpo vira cadáver, o espírito vira fantasma. Isso é falta de pensar, de raciocinar. Eu quando dava aula lá na universidade, aquele tempo que não tinha ainda muita iluminação noturna, não tinha nem curso noturno, nem nada. Quando chegava mês de junho, assim, no final das aulas, da tarde, já estava meio escuro lá. E quando dá aula das 4 às 6, então a gente saía de lá já acendendo o farol do carro. Então eu gostei sempre de mexer com meus alunos. Falei, pois é, todo mundo é despreparado para a morte aqui, né? Falei, gente jovem como vocês aí, corajosos, né? Se eu cair duro aqui, puf, que de repente, uma tarde, uma hora dessa assim,
Aí eu quero ver os corajosos. Fala, fulano, você fica aqui tomando conta do corpo, enquanto a gente vai lá embaixo buscar socorro. Aí os rapazes ficavam olhando mulher, porque mulher é bicho medroso, né? Agora homem que é corajoso. Então aí ficavam olhando para o lado do outro, assim, né? E eu falo assim, o negócio fica meio vivo, né? Falei, pois é. Aí alguém fala, está meio escuro, vamos acender uma vela aqui para clarear. Então pior ainda, né? Então eu falo, enquanto está em pé, não tem medo. Morreu, tem medo dos dois. O corpo vira cadáver e o espírito vira fantasma. É falta de raciocínio, falta de pensar. Vocês querem ver outra coisa? A hora que eu desencarnar, se alguém falar assim, eu gostava muito do Pacini, eu venho mostrar que você tem que continuar gostando. Ou então você está falando bobagem. Eu gostava muito do meu amigo. Cadê? Morreu. Bom, rapaz, mas eu gostava daquele cara. Você não acredita na imortalidade da alma? Então você vê o quanto a palavra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A pessoa não tem convicção profunda da imortalidade. Eu vou falar que eu gostava do meu pai? Não, eu gosto do meu pai. Mas você sabe se ele está desencarnado ainda? Não sei. Mas é um espírito imortal. Se ele estiver encarnado, desencarnado, está no mundo espiritual. Se ele estiver encarnado, pode ser até um dos meus netos, que meu pai desencarnou, eu era bem jovem, estava com 22 anos. Então tem essa convicção. Temos de pensar nisso. Ler a obra espírita, porque isso nos fortalece. Fortalece a nossa convicção. Então você não fica imaginando porque o fulano falou, porque a leitura é muito importante. Porque no momento da leitura, livro bom não é aquele que você pega e lê sofregamente até o fim. Não. Livro bom é aquele que você está lendo, põe um dedo no meio das páginas, fecha e pensa, raciocina. Doutrina espírita é doutrina da fé raciocinada. Nós não sabemos das coisas porque nos falaram. Tem que ouvir e passar, entra por aqui e passa pelo nosso cérebro, pela nossa análise. Daí a importância da reunião de estudo e de você ter com quem conversar sobre o assunto. Então a obra de André Luiz não é romance, não. É obra de estudo, onde você vai adquirir conhecimentos que façam você ter cidadania espiritual. Antes de eu ser um homem ou uma mulher, eu sou um cidadão do universo, sou um espírito imortal. Então eu posso falar temporariamente encarnado como homem. Porque a visão da reencarnação também nos fortalece muito. A ideia da imortalidade. Sabemos que nós já vivemos em outras épocas, em outros corpos. E eu gosto muito de aterrorizar as pessoas, né? Os machistas, então, eu falo, né? Eu fiz uma palestra na Dinamarca sobre Esperanto e botei o pessoal lá arrepiado. Porque quando eu congresso de Esperanto, eu faço uma palestra em Esperanto, mas sobre Espiritismo. E a última que eu fiz foi na Dinamarca. Então, falando sobre a imortalidade da alma, ficou mais ou menos o que eu falo, muito resumido, pessoal, aqui vocês têm uma base para eu citar bastante de coisa. Eu falei que a doutrina espírita nos possibilita termos consciência e assumirmos a nossa cidadania espiritual. Então, antes de eu ser um homem brasileiro, eu sou um espírito imortal, temporariamente encarnado no Brasil. Então eu falo, e falei lá para eles, a língua portuguesa tem essa vantagem do ser e estar. Eu sou brasileiro, não, eu estou brasileiro, porque eu me reencarnei no Brasil. A gente não pode falar para os outros, você pensa que ele está louco, né? Eu estou homem,
Porque eu reencarnei num corpo masculino. Poderia estar mulher. E aqui entre nós, estou me preparando para ser mulher na outra encarnação. Vocês não contem nada. Aprendi muita coisa com a minha mulher. Ela não sabe isso, mas eu fui procurando saber. Porque eu não sou bobo, quero vir preparado, né? Estou homem. Aí os machistas até arrepiam, né, quando falam assim. Com medo. E quanto mais medo você tem, mais depressa você vem mulher para aprender. Trata de tratar bem a mulher, meu filho, porque senão vão te cobrar do lado de lá. Você está precisando de uma encarnaçãozinha feminina para baixar um pouco o facho, viu? E depois você vê umas feministas aí também, que não aprenderam a baixar o facho de tudo, estão lutando. E falei, calcula numa terra onde todo mundo é branco, branquelo lá, desbotado. Falei assim, eu estou branco. Poderia estar negro, amarelo ou vermelho, porque eu me reencarnei numa raça branca. Na outra encarnação pode ser que me interesse reencarnar como negro, como amarelo, como vermelho, depende. Então assumir essa cidadania espiritual é muito importante para a gente pensar um pouco, raciocinar um pouco. Quando de manhã você acorda, dê uns 10 minutos para você. Mas eu acordo com a vontade doida de ir ao banheiro. Vai ao banheiro e volta. Mas não troca a roupa não. Fica de camisola. Hoje não usa mais camisola, né? Ou pijama. Senta na cama e dê 10 minutos para você. Jesus me ajude a entender o mundo e a me entender. O que eu estou fazendo no mundo? Como é que vai a minha saúde física? E a minha saúde mental. Porque quando você para assim e entra em prece, não precisa ficar meia hora rezando para doutrinar Jesus, não. Então para convencer Jesus que você é bonzinho, não. É só você assumir a sua condição de espírito imortal. Você abre as suas portas para receber ajuda espiritual. Vem um espírito amigo e fala, cuidado. Você está trilhando esse caminho, está mantendo essas ideias negativas. Isso é ruim para o seu corpo, a sua cabeça e para o seu corpo. Ajuda você a olhar essas coisas. Aí você adquire saúde espiritual e saúde física. Porque muita coisa da nossa saúde física depende da nossa saúde mental. Depende da nossa saúde mental. É nessa hora que você não encontra com Jesus, não. Você se encontra com você próprio. De acordo com os parâmetros que a doutrina espírita nos oferece, do Evangelho de Jesus, você vai fazer aquela análise. E você, como espírito imortal, vai se proibindo de guardar ressentimentos contra qualquer pessoa. Mágoa, ressentimento, certas coisas que você... Não. É um filho de Deus, uma filha de Deus, que Jesus abençoe. Me liberte disso. Você vai se libertando disso. Porque espírita cristão não guarda mágoa. Se tem alguma mágoa, trabalha todos os dias para se libertar dela. Porque mágoa é câncer na alma. Quem guarda mágoa está guardando câncer na alma. E remorso também. Remorso também. Se você fez uma bobagem, mas não devia ter feito aqui. Tá bom, já fiz, está feito. Jesus me perdoa, não precisa pedir, já perdoou. Deus é amor, Jesus é amor. Você tem que se perdoar e procurar mudar o seu caminho. Mudar o seu caminho. O direcionamento da sua vida. Perdoar-se. Eu já falei aqui sobre perdoar e perdoar-se. Então você vai adquirindo saúde espiritual, que vai influenciar diretamente no seu corpo espiritual e no seu corpo físico também. E vocês não perguntaram nada, né? Também, se me deixasse falar aqui,
não houvesse o relógio ali, puseram o relógio ali, acho que puseram hoje esse relógio para mim. Não tivesse esse relógio aí, eu falava assim, são 9 horas da noite, vocês me desculpem, mas eu distraí. Né? Muito obrigado a vocês. Não me agradeço, porque o mais beneficiado aqui fui eu. Que eu lembrei dessas coisas todas que a gente tem de lembrar. Né? Muita paz para todos. E que Jesus esteja em nossos corações.